Amados ouvintes, nós estamos dando início em nossa programação. Esta programação ela tem a finalidade de levar ao conhecimento de todos aquilo que é a mensagem da hora. Nós vemos aí que em todos os tempos em que Deus tem tratado conosco com a finalidade de não somente nos criando, nos colocando nessa dimensão, mas com uma promessa de uma vida sem fim, eternidade e eternidade. E nós simplesmente, na condição de livre-arbítrio, nós caímos em erro, nós caímos em pecado e nos encontramos na condição de Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão todos da glória de Deus. Mas o amor de Deus, conforme São João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você veja que isso custou um preço muito alto, porque o nosso Deus, Criador Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, tudo que existe foi criado pelas mãos do Todo-Poderoso. Chegando, veja, ele começando, o profeta desta era disse que ele começou dos primeiros animais e assim por diante, foi crescendo até que chegou, a sua criação chegou até ao homem que ele fez a sua imagem e semelhança. Então veja, nós, em todas as criaturas, todo ser vivente, nós tivemos esse privilégio de ser feito à imagem e semelhança de Deus. E não somente isso, mas templo do Espírito Santo. Disse o apóstolo São Paulo: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo que habita em vós? Mas veja, Deus não nos fez para viver simplesmente essa vidinha de 70, 80 anos em torno disso. O normal é em torno disto. Mas Ele nos fez para viver eternamente, eternamente. Então veja, somente Deus é eterno. Então, nós como filhos e filhas de Deus, nós tornamos eternos com Ele, por participarmos da vida eterna que Ele é próprio. Então essa vida passa para nós, também nos tornamos eternos filhos e filhas de Deus. Mas o homem foi colocado nessa dimensão humana para teste, para ser provado. E quando nós caímos na condição de livre-arbítrio, foi o suficiente para que nós caíssemos em pecado. Então isso levou nosso Deus, Criador dos céus e da terra, se fazer um de nós. São João capítulo 1, versículo 1. Antes era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Parte do versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então você veja aí que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não é a segunda pessoa como há ensinamento falso, que não é verdadeiro. Ele disse: eu sou o primeiro e o último. Só que, como Espírito, no ofício paternal, Ele é o Criador. Então veja, o Verbo se fez carne, se tornando um ser humano como nós. Isso por quê? Porque Ele veio para tomar a sua própria palavra, viver a palavra que nós não vivemos. Ele viveu por nós. Você veja, meu irmão, minha irmã, que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi tentado em todos os pontos que um ser humano pode ser tentado.
mas ele nunca cedeu para o pecado. Ele diz: quem de vós pode me acusar de pecado? Ele não tinha pecado. E a própria Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte. Se ele não tinha pecado, então por que ele morreu? É porque ele estava tomando o meu lugar. Ele estava tomando o seu lugar. Ele estava cumprindo o ofício salvífico por nós aqui na terra. Porque desde antes da fundação do mundo, ele sabia que quando o evangelho fosse pregado, teria aqueles que creriam de todo o coração na palavra. Não como aqueles que dizem que creem, mas se dermos um teste da palavra, eles não creem coisa nenhuma. Vou citar um exemplo. Mateus capítulo 17, versículo 11. E Jesus, respondendo, disse-lhes: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Quem falou? Nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, o mundo religioso está crendo, mas veja-se a semente eleita em todo o globo terrestre. Seja brasileiro, seja americano, seja inglês, seja qual for a nacionalidade, aonde estiver um eleito, veja se ele está crendo nas Escrituras, se ele está crendo na profecia dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo ou se não está crendo. Está crendo perfeitamente. Então veja, ele sabia desde antes da fundação do mundo que teria aqueles que creriam na palavra. Indiferente os tempos, nacionalidade, nível financeiro, nível social, cultural, indiferente. Se é uma semente eleita, aquela semente despertada quando o evangelho vem diante de si. Então veja, amados, nós estamos vivendo em pleno cumprimento de profecias. Conforme a profecia de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, está escrito: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Então veja, essa profecia está mostrando aí que nos dias desta mensagem, os segredos de Deus seriam revelados. Então o profeta desta era mostra claramente que esse tempo em que Deus trata com as nações, não com Israel, com as nações, ele trata através de 7 eras da igreja. Essas 7 eras, cada uma tem um mensageiro. Esse mensageiro, em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, visto pelo apóstolo São João lá em Patmos, é simbolizado como uma estrela. Veja aí, e ele tinha na sua destra 7 estrelas. O próprio Senhor Jesus Cristo dá a interpretação destes símbolos no mesmo capítulo 1 de Apocalipse, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra são os 7 anjos das 7 igrejas. Então veja, para cada uma era, Deus enviou um mensageiro. Esse mensageiro, então, como a escritura mencionada, é chamado de anjo, muito embora não sendo um anjo celestial, e sim um anjo terreno. Então veja, um mensageiro dos quais o apóstolo São Paulo foi o primeiro. A era de Éfeso, que teve uma durabilidade de 170 anos, começando em 53, tendo uma durabilidade, quer dizer, 120 e poucos anos. Ela começou em 53 e teve uma durabilidade até o ano 170 da era cristã. Então veja, esta foi a era de Éfeso, a primeira era da igreja, veja, do tempo em que Deus está tratando com as nações para tirar de entre eles um povo para o seu nome, conforme o apóstolo São Pedro profetiza em Atos capítulo 15,
versículo 14, que Deus visitou os gentios para tirar de entre eles um povo para o seu nome. Meu irmão, minha irmã, você não tem o desejo de fazer parte deste corpo? Veja, é crer nas Escrituras. Um exemplozinho passageiro. Por exemplo, aqueles que não creram na mensagem de Moisés saíram do Egito, não sairiam do Egito se não crescem na mensagem de Moisés. Então veja, era o plano de Deus, o programa de Deus. Aqueles que não deram ouvido nas mensagens de Noé simplesmente pereceram com as águas do dilúvio. E agora, quando chegamos na última era da igreja, a era do arrebatamento, nós não damos ouvido à mensagem que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e esperamos estar nas bodas do Cordeiro, esperamos estar no milênio, esperamos estar na cidade santa, a Nova Jerusalém, aquela cidade de ouro puro que desce dos céus. Não. Em primeiro lugar, temos que crer na palavra de Deus, não como o sistema religioso diz, e sim como a Bíblia diz. Então, se o sentido da palavra é restaurar, o sentido restaurar quer dizer voltar ao original, o que não está no original. O que o primeiro passo nesse sentido é o batismo bíblico, como os apóstolos realizaram depois de cheio do Espírito Santo. Então você veja que no ano 325, no concílio em Nicéia, eles fizeram aquela interpretação, tiveram aquela interpretação, isto é, após o concílio ali, aqueles 3 imperadores apanhando a ordem do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28, verso 19, e apanhando os 3 títulos da gloriosa divindade e fazendo 3 pessoas distintas. O Pai, a primeira pessoa, o Filho, a segunda pessoa, o Espírito Santo, a terceira. Quando a Virgem concebeu do Espírito Santo. Então veja, meus amados, nós estamos chegando ao final desta programação e no próximo programa nós estaremos dando uma explanação sobre esse sentido de Deus é uma pessoa ou é 3 pessoas? Nós queremos trazer na próxima programação um esclarecimento perfeito nesse sentido. Você ouça com atenção. A Bíblia diz assim: se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. O Espírito Santo usa vasos que ele determinou para esta finalidade. Não deixe de ouvir as nossas próximas programações.